Nessa noite, antes de fazer a leitura do texto e termos um tempo de reflexão e meditação na palavra do Senhor, eu gostaria de ter também aqui um período de intercessão em favor da cidade de Rio Bonito de Iguaçu. Nós vamos, nessa noite, assim como muitas outras igrejas, estarão se reunindo e dedicarão um tempo em oração. Eu queria que nós também, aqui juntos, o fizéssemos como expressão da nossa solidariedade e compaixão por aqueles que estão sofrendo com a perda de tudo quanto construíram diante do tornado que atingiu e destruiu 90% da cidade do Paraná. Nós sabemos que o acontecimento foi catastrófico e uma cidade quase que totalmente foi destruída. Isso para nós é doloroso. E além de orarmos, eu, como pastor na comunidade, preciso também, diante da situação, trazer um outro tema para que nós também nos preocupemos. Nós precisamos orar pela vida dessas pessoas, ajudá-las no que for possível e, ao mesmo tempo, nos conscientizar da responsabilidade que nós temos em relação à seriedade com a qual a humanidade tem tratado a criação divina. Nós vivemos num tempo difícil, de muitas informações que procuram desqualificar a ciência, que procura desqualificar as descobertas que são comprovadas de que o ser humano, ao explorar de maneira devastadora a natureza, provoca mudanças climáticas. Isso não pode, diante de nós, ser motivo de desavença ideológica. Isso é realidade científica. E a ciência, de maneira alguma, é contraditória ou contrária à nossa expressão e declaração de fé. A nossa fé em Cristo, a nossa confiança em Deus, de maneira alguma, é afetada por causa da descoberta científica. Foi Deus quem criou este mundo e Ele, como Criador, estabeleceu princípios da natureza que são perfeitos para que nós, como seres humanos, pudéssemos viver. Mas o pecado humano fez com que a natureza pudesse enfrentar dificuldades. A exploração nossa na tentativa de melhorar cada vez mais o nosso poderio econômico acaba fazendo com que tudo seja visto como uma forma de crescimento e desenvolvimento. Não somos contrários de maneira alguma ao desenvolvimento, mas o desenvolvimento irresponsável, só para melhorar o nosso poder econômico, acaba trazendo tragédias e mudanças climáticas que afetam e destroem vidas. É a primeira vez que nós temos um tornado no Brasil. Isso se deve à mudança climática. Portanto, que nós, como igreja, possamos ter a sabedoria e o discernimento de não cairmos nas brigas que se criam e assim fecharmos os olhos para uma realidade que acontece na nossa sociedade e no mundo. Sabemos que agora, próximo a um período de chuvas, muitas casas acabam caindo porque nós construímos casas em lugares que há desabamento. As pessoas são avisadas, sabemos das dificuldades, mas nós insistimos em seguir aquilo que achamos que é o melhor para nós e negar aquilo que é fato na natureza. Então, que Deus tenha compaixão, que nós, além de orarmos, ajudarmos, que nós possamos trabalhar de maneira consciente. Nós aqui na igreja fazemos uma vez por mês a nossa arrecadação. E eu acho que isso é uma coisa abençoadora, tanto para nós que podemos contribuir com aquele que passa fome, ou enfrenta um momento de desemprego, quanto para aquele que recebe ajuda. Mas além da ajuda que nós temos, nós como comunidade precisamos aprender a olhar e a trabalhar sempre na tentativa de que haja cada vez mais igualdade e que todo ser humano tenha a dignidade de ter o seu trabalho e a sua renda. Nós precisamos entender como igreja, e se eu conseguir, dentro da minha compreensão de esclarecimento, alcançar pelo menos algumas pessoas que estão ao meu redor, eu me dou por satisfeito. Porque eu já perdi a expectativa de que a gente consegue mudar o mundo todo. Então, se a gente conseguir trazer um pouco mais de esclarecimento às pessoas que estão próximas da gente, eu já acho que é uma grande vitória. E nós precisamos, não só como igreja, ajudar nas suas necessidades práticas e imediatas, mas nós precisamos refletir e pensar de maneira profunda em temas que trazem as necessidades que nós acabamos enfrentando. E essa tragédia na cidade que eu acabei de citar, que é Rio Bonito de Iguaçu, é porque nós, como seres humanos, estamos destruindo o mundo qual Deus nos criou. E isso traz consequências. Só reconstruir a cidade não é suficiente.
Nós precisamos clamar a Deus para que traga arrependimento a nós, para que as nossas ações sejam ações que glorificam o nome dEle e que proteja e cuide da criação que Ele nos deu. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha compaixão das pessoas em Rio Bonito de Iguaçu e que Deus possa, pela sua graça, assistir tantas e tantas pessoas que sofrem porque nós mesmos destruímos aquilo que Deus criou. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça e que você pudesse orar comigo pela vida dessas pessoas, pela vida de pais de família, mães de família, pela vida de crianças, pela vida de pessoas que perderam tudo, pela família das 5 pessoas que morreram diante do tornado, que você pudesse orar pelas mais de 130 pessoas que estão feridas, que pela graça de Deus essas pessoas possam ser assistidas nesse momento tão difícil pelas quais elas estão passando. Mesmo que não tenha sido aqui, em Mogi, mesmo que não tenha sido aqui conosco, que nós possamos ter a empatia devida com as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Senhor eterno, eu quero aqui, junto com os meus irmãos e irmãs, ó Deus, interceder junto ao Senhor pelas famílias, pela cidade, ó Pai eterno, de Rio Bonito de Iguaçu. Senhor eterno, que diante dessa calamidade, o Senhor possa estar provendo socorro de todos os cantos do Brasil, para que as pessoas possam ter tudo quanto for possível restaurado. Que essas pessoas possam ser abastecidas de água potável, de alimento, de coisas que são tão básicas, mas neste momento, ó Pai eterno, tão difícil para saciar toda uma cidade. Pessoas que estão sem qualquer coisa que seja necessária nesse momento, porque perderam tudo. Pessoas que estão desesperadas, ó Deus, porque perderam sua casa, porque perderam seus carros, porque perderam, ó Pai amado, todos os móveis que compraram, às vezes alguns com tanto sacrifício. Sabemos, ó Pai eterno, que no meio de uma população há pessoas que têm recursos para reconstruir, mas há muitas outras que não terão nenhuma conta bancária com qualquer valor para reconstruir aquilo que foi destruído. E nós queremos, ó Pai amado, na nossa oração, não ser simplórios, tão somente em clamar, ó Pai eterno, para que tudo seja restituído, mas nós queremos, de maneira submissa ao Senhor, pedir, Pai, traga consciência à nossa nação, de que tem assuntos que não pertencem a uma ideologia ou a outra, são coisas que estão acima, Pai eterno, muito acima disso, e que interferem de maneira profunda no que nós vivenciamos em cada região do nosso país, ó Deus, e no mundo. Pai eterno, abençoe a nossa nação, abençoe o mundo, e que nós possamos, ó Pai eterno, ter a consciência devida, para que nas nossas orações, além dos nossos clamores, que haja nas nossas atitudes e ações, a responsabilidade que o Teu Espírito nos traz de maneira clara e profunda, para que vivamos uma vida em conformidade com o Evangelho que cremos, ó Deus. E como homens e mulheres salvos e redimidos, nós queremos, ó Pai eterno, cuidar da criação, que o Senhor, pela sua infinita graça, nos colocou como administradores, como mordomos, ó Deus. Queremos cuidar daquilo que é Teu, Pai, e que nos foi dado. Portanto, perdoa-nos. Perdoa-nos pelo desperdício que fazemos da água, perdoa-nos, ó Pai amado, pela devastação que criamos, pela indiferença que temos no cuidado da terra, pela necessidade que encontramos de, às vezes, querer produzir ou criar mais, e assim acabamos querendo colocar para trás, ó Pai, muitas leis, muitas coisas que são importantes para o cuidado com a criação. Portanto, tem compaixão de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, Marcos 12. Eu queria fazer a leitura de um texto em que Jesus tem um diálogo, um debate com alguns saduceus,
diante de um questionamento que é feito para Jesus. E queria que a nossa leitura pudesse nos trazer na releitura a perspectiva da importância de uma espiritualidade cada vez mais sadia. E com esse propósito, então, eu quero fazer a leitura desses versos, Marcos 12, do verso 18 até o versículo 27, diz assim: Então, os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhes falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Amém até aí. Quero conversar com vocês aqui nessa noite sobre esta palavra de Jesus aos saduceus, que nos desperta uma espiritualidade profunda, que atenta para 2 coisas específicas, 2 palavras específicas de Jesus a respeito de uma vida que está sempre preocupada com a palavra de Deus e com a compreensão e caminhada no poder de Deus. O texto que nós acabamos de ler, esse diálogo, vai nos conscientizar um pouco de como podemos viver uma espiritualidade cada vez mais profunda junto ao nosso Senhor. Espiritualidade é o relacionamento que nós, cristãos, estabelecemos com Deus. É a nossa vida no Espírito que nos leva, como membros do corpo de Cristo, a experimentar daquilo que Deus tem para cada um de nós. Espiritualidade. A espiritualidade na fé cristã sempre nos conduzirá a um relacionamento profundo e aberto com Deus, aonde somos transformados, moldados pelo Senhor. Espiritualidade. O termo espiritualidade, ele ganhou nos últimos anos muito destaque. Tanto que no mundo empresarial, muitos começaram a contratar preletores que trabalham com o tema de espiritualidade. Não necessariamente uma espiritualidade cristã, mas uma expressão de espiritualidade. Foi descoberto no meio empresarial que as pessoas que desenvolvem alguma forma de espiritualidade têm melhores resultados, vão trabalhar menos ansiosos, menos inquietos. Por isso se investiu muito em palestras na área de espiritualidade. Mas não é uma espiritualidade nos princípios e nem necessariamente nos moldes cristãos. É uma espiritualidade. É algo que traga uma reflexão com o sagrado ou com algo que lhe traga uma tranquilidade. Mas quando falamos de espiritualidade, na nossa compreensão de fé, sempre falaremos da nossa comunhão com Deus e da forma como nos relacionamos com Deus e como Deus, pela sua graça, trabalha com a gente, como Ele nos amadurece no processo da nossa caminhada. E nesse diálogo, um grupo de saduceus, um grupo específico de religiosos do tempo de Jesus, nós tínhamos os fariseus, os saduceus, os essênios, havia vários grupos com pensamentos diferentes, com ideias diferentes no período de Jesus. E esse grupo específico de saduceus, um grupo formado na sua maioria de sacerdotes, de pessoas que cuidavam do templo,
Eles chegam até Jesus com uma pergunta, eles criam uma história. O que eles colocam diante de Jesus não precisa ser necessariamente um fato, mas eles apresentam um caso, um estudo, falam assim: Senhor Jesus, uma mulher, ela se casou, e quando ela se casou, o marido teve relações com ela, mas ela não engravidou, e ele morreu. Ele morreu e a mulher ficou viúva e não teve filhos para cuidar dela, como é determinado pela lei que os filhos cuidam das mães quando elas ficam viúvas. Aí ele casou com o irmão mais velho que ficou vivo, só que ele desposou também a mulher não engravidou e ele morreu também. Veio o terceiro, porque havia uma lei chamada lei do levirato. Essa lei judaica determinava que quando uma mulher perdesse o marido, se ela não tivesse descendência, o irmão mais velho deveria ficar com ela para dar descendência, para que ela pudesse ter quem cuidasse dela posteriormente. Aconteceu tanto com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto e com o sétimo. Não pode ser verdade isso, porque senão aqui foi a primeira viúva negra da história. Porque eu acho que na hora que chegou o terceiro, já deve ter ficado preocupado, falar: meu Deus do céu, por que o senhor fez essa lei? O quarto, o quinto, o sétimo já teria falado: chegou minha hora. Eles estavam cumprindo, segundo a história contada pelos saduceus, uma lei a respeito do levirato. Só que eles usam essa história para dizer assim: se existe ressurreição, como o Senhor diz, e outros declaram, de quem que essa mulher será esposa na ressurreição? A pergunta, ela é provocativa, a pergunta é capciosa, porque eles não criam na ressurreição. O versículo que nós lemos, de número 12, já inicia dizendo: então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram. Eles criaram uma história para tentar argumentar que seria absurdo uma ressurreição, porque num caso em que uma esposa foi desposada por vários irmãos na tentativa de ter uma descendência, haveria uma crise na glória eterna com quem ela ficaria. E ele diz: como é que pode haver ressurreição? E aí então Jesus dá uma resposta para eles. E a resposta de Jesus é muito direta, dizendo: olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A pergunta de vocês é uma pergunta que contém equívocos na elaboração da ideia, e vocês a fazem porque vocês não conhecem a palavra e nem o poder de Deus. A espiritualidade sadia se dá através do conhecimento das Escrituras, através da leitura, do aprendizado, da reflexão, da aplicação daquilo que Deus nos revelou por meio do seu Santo Espírito no decorrer da história. Jesus está dizendo que não tem como estabelecer uma vida de comunhão profunda com Ele se nós não entendermos, não lermos, não estabelecermos uma vida de aprendizado das Escrituras. Quando nós falamos a respeito do conhecimento das Escrituras e da vida do poder de Deus, eu me lembro muito de um momento histórico que nós vivemos, em que havia muito embate entre tradicionais e pentecostais. Não sei quem viveu essa época. Era uma briga de tradicional com pentecostal que era incrível, né? Foi aí que nasceu, que falaram que a gente era sorveteriano. Não sei se alguém lembra disso. Vocês estão lembrados? Ah, você é sorveteriano, quer dizer, todo mundo frio, né? Porque, não, vocês são bons da Bíblia, vocês lêem Bíblia, mas lá não tem o mover do Espírito, né? A gente sofreu, né? Houve uma época. Hoje há tantos movimentos que é até difícil. Hoje tradicional, pentecostal, conservador, liberal, é termo que não acaba mais. E Jesus, então, conversando com eles, diz: olha, vocês precisam conhecer a palavra. E quando Jesus fala a respeito do conhecimento da palavra, ele trabalha a necessidade que nós temos de colocar a nossa vida sempre uma vida submissa à luz das Escrituras. A leitura e a nossa relação de conhecimento das Escrituras é importante para a nossa maturidade espiritual.
Quando Jesus responde à pergunta, ele responde na sua frase dizendo: olha, vocês erram por não conhecer a palavra de Deus, não conhecerem aquilo que Deus disse ao coração de vocês. A nossa vida deve ser à luz daquilo que nós aprendemos na nossa vida de leitura das Escrituras. Essa relação de conhecimento da palavra. Sempre devemos responder àquilo que Deus, por meio do seu Espírito, falar ao nosso coração através da leitura da palavra. Ler as Escrituras. Há uma crise de espiritualidade na vida de muitas pessoas, porque elas creem que a Bíblia é a palavra revelada de Deus, mas não leem e não estudam a palavra de Deus. Não sei se você já leu a Bíblia toda, não sei com qual frequência você lê a Bíblia, se você lê diariamente, se você lê semanalmente, se você escuta só a leitura no domingo à noite no culto. Não sei qual a sua relação com a palavra de Deus, mas nós vivemos uma crise no movimento evangélico, que são pessoas que creem que as Escrituras é a palavra de Deus inspirada, mas que não a leem. Que não dedicam tempo do seu dia para fazer uma leitura. Que não dedicam um dia da semana, um período da sua vida para estudar. Porque há uma diferença entre ler e estudar. Nós precisamos ler, mas também precisamos estudar. Precisamos estudar, mas também precisamos ler. A leitura devocional é uma leitura que a gente tem naquele momento em que dedicamos alguns minutos, refletimos em um versículo, mas seguimos a vida. O estudo é aquele momento que a gente para, que a gente lê alguns livros, que a gente compara, que a gente questiona, que a gente vai mais fundo. É a nossa relação com as Escrituras. Nesse processo, nós vamos amadurecendo. E no texto, há algo tão profundo em relação ao conhecimento das Escrituras, porque Jesus dá a um texto uma interpretação diferente. Quando Jesus responde a eles que eles erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, Jesus chega ao ponto de dizer para eles que Deus, o Pai que o enviou, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele coloca isso em tom de pergunta. Ele diz: olha, Deus, Ele não é, como diz lá no Antigo Testamento, que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Com certeza, diante dessa pergunta, eles responderiam: sim, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Só que Jesus põe uma interpretação nova no texto. Ele diz: ora, Ele não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Ele é Deus daqueles que estão vivos e não daqueles que estão mortos. Os saduceus interpretavam o texto dizendo assim: Deus é o Deus dos nossos patriarcas. Ele é o Deus dos nossos primeiros pais, que construíram e deram início à nossa história. Jesus volta para o mesmo texto e diz: Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é porque é só os patriarcas, porque eles estão vivos, eles ressuscitaram, e Deus é Deus de vivos. Ou seja, Jesus interpreta o texto de uma maneira diferente da qual ele era interpretado até aquele momento. É uma reinterpretação. Há uma nova visão sobre o texto. Há uma nova compreensão do texto. E Jesus então traz um argumento e uma releitura diferente. Uma das grandes lutas que nós temos é porque o texto ele precisa ser interpretado. O texto lido precisa ser relido. E é por isso que nós temos, na sociedade contemporânea, tantas interpretações diferentes do texto bíblico. Por isso que existe batista, presbiteriano, assembleiano, quadrangular. Porque muitas vezes, e hoje existem as churches, que não dá para dar um nome específico, que são comunidades locais próprias, né? Existem interpretações diferentes. Mesmo havendo interpretações diferentes, e mesmo eu discordando de algumas formas interpretativas de alguns textos, o que eu queria que nós entendêssemos é que não tem como ter uma vida de comunhão com Deus e espiritualidade se nós não lermos o texto e não procurarmos humildemente interpretá-lo e entendê-lo. A nossa vida de comunhão se dá pelo conhecimento das Escrituras e a interpretação que, pela graça de Deus, nós vamos sendo dirigidos. Mas para interpretar, você precisa ler. Para interpretar, você precisa estudar. Para interpretar, você precisa ter contato. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus. Portanto, eu queria que, na nossa reflexão dessa noite, você fosse despertado
a ter uma relação mais profunda com a leitura e o estudo da palavra de Deus. Por isso que a igreja de linha reformada, igrejas presbiterianas, dão tanto valor, tanta importância aos estudos bíblicos, escola dominical. São formas de não sermos superficiais na leitura do texto. É uma forma de questionarmos as interpretações históricas que estão sujeitas à interpretação e questionarmos aquilo que está no nosso próprio coração à luz das Escrituras. Mas para isso nós precisamos sair da superficialidade e de fato estudarmos e aprofundarmos em relação às Escrituras. E a gente erra muito, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Às vezes nós conhecemos a interpretação de um, a tradição do outro, conhecemos a imposição de uma instituição, mas a gente terceiriza a nossa espiritualidade no conhecimento das Escrituras. Nós não queremos nos cansar, nos desgastar na reflexão e nos estudos. A gente aceita, a gente engole. Falou, está falado. Inclusive, nomeamos alguns gurus da fé. O que aquele guru falou é inquestionável. Se o pastor fulano falou, o que o pastor Alex falar não vale. Tem que seguir aquele guru. Ou então o que o fulano falou? Ah, não. Falou é lei. Os maiores erros das igrejas cristãs é não procurar por si, ler, se aprofundar, estudar e questionar. E nisso o Espírito de Deus vai nos dirigir. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Na frase de Jesus, um segundo ponto é posto, que nós falhamos por não conhecer o poder de Deus. Quando ele fala a respeito do poder, ele trabalha com o campo do sobrenatural, com algo que é místico. Místico, não de uma forma misticista, a qual nós estamos habituados a ouvir, que é a crença no pensamento positivo, a crença de que as coisas podem dar certo. Até esse, na verdade, é um problema que nós temos na religiosidade brasileira, no que se trata do movimento cristão, porque tem muito cristão que acredita mais em pensamento positivo que no Evangelho de Jesus Cristo. Ah, não vai dar certo. Olha, se Deus quiser pode dar certo, mas que pode dar errado também pode. Tem coisa que a gente espera que vá de um jeito e quando a gente vê, Deus conduz de outro. Porque vai, não necessariamente com aquilo que nós esperamos, mas vai da forma como Deus quer trabalhar. Portanto, quando nós falamos do poder de Deus, e eu reforço aqui essa questão mística, é porque a nossa fé, ela crê num Deus que age, num Deus que opera, num Deus que se comunica, num Deus que fala, num Deus que está presente. Por isso que nós nos reunimos, por exemplo, uma vez ao mês, que é o hábito das igrejas cristãs no Brasil, para celebrar a ceia do Senhor. Nós cremos que quando participamos da ceia, Deus nos fortalece, porque a presença mística se revela entre nós, de maneira simbólica. Nós cremos nessa ação de Deus. Quando somos submetidos ao batismo, é simbólico, mas cremos que pela graça de Deus somos transformados através da sua ação em nosso coração. Nós cremos nessa ação de Deus que se manifesta entre nós, num Deus que nos protege, que nos ampara, que nos dirige, que nos consola, que nos ensina. Quando Jesus diz que nós erramos por não conhecer o poder de Deus, ele está falando sobre essa ação de Deus que se manifesta. Como citei, o movimento pentecostal, ele sofreu muito o descrédito no decorrer de muito tempo, porque havia muitas promessas feitas em nome de Deus. Olha, não, Deus vai te curar. Deus falou para mim que você pode ficar descansado, que vai dar tudo certo. E a pessoa não foi curada. Não deu certo. Quando falamos do poder de Deus, nós não podemos confundir com frases expressas em bocas humanas que tentam manipular o poder e a ação de Deus na história. Mas nós não podemos negar que Deus continua agindo no decorrer da história. Deus é um Deus que é o mesmo ontem, hoje, vai ser para todo sempre, ele continua agindo. Deus tem manifestações constantes da sua graça e da sua misericórdia. E quando nós lemos no texto e nas palavras de Jesus a respeito do poder de Deus, o poder de Deus revelado em nós se dá através da transformação que ocorre na nossa vida, em que vivemos de acordo com o exemplo de Jesus em nosso cotidiano. O poder de Deus que opera em nós
transforma a forma que vivemos, conduzida pelo nosso coração humano, para vivermos segundo o exemplo de Cristo Jesus. O poder de Deus opera em nós quando nós, ao invés de nutrirmos mágoa no nosso coração, aprendemos a perdoar aqueles que nos ofendem. Não há maior manifestação do poder de Deus quando um coração amargurado consegue se abrir e se transforma num coração perdoador. O poder de Deus opera em nós. Não há maravilha maior do que um coração avarento de alguém que é apegado ao que tem, ao que conquistou, quando impactado pela graça de Deus, consegue ser solidário e distribuir aquilo que alcançou. Um coração de alguém que deixa de ser egoísta para ser solidário. O poder de Deus transforma. Nós muitas vezes queremos falar do poder de Deus em coisas que satisfazem os nossos desejos e as nossas apreensões, as quais inclusive creio que Deus age, com cura, com prosperidade e com muitas outras coisas que nós poderíamos enumerar, que desejamos. Mas o poder de Deus se manifesta quando em nós há manifestações claras de uma vida que procura ser vivenciada semelhante ao do seu Senhor, que é Jesus Cristo. E quando a gente consegue olhar para a nossa caminhada e a gente vê a mão de Deus e vê que o Senhor nos transformou pela sua graça, nós podemos declarar sem receio nenhum que o poder de Deus se manifestou em nós. Que Deus nos moldou, que Deus nos transformou. O Pentecostes, o derramamento do Espírito sobre a igreja em Atos dos Apóstolos, é algo constante na nossa vida, porque o poder de Deus continua operando na sua igreja, operando nos seus filhos e filhas. E quando Jesus disse aos saduceus que eles erram também por não conhecer o poder de Deus, Jesus não estava enfatizando milagres, porque eles viram Jesus multiplicando pães e peixes, eles viram Jesus curando leprosos, eles viram Jesus fazendo muitas outras coisas que o mundo natural não explicaria. Eles viram. Mas o maior milagre que pode acontecer é um coração ser transformado. É uma vida marcada por tantas coisas pecaminosas ser modificada pela graça de Deus e a partir dele haver ações e expressões de vida que refletem o reino de Deus e a justiça de Deus. Ver um injusto se tornando justo. Ver um mentiroso pagando preço por falar a verdade. Vendo alguém diferente ser comovido pela situação de dor do outro. É o poder de Deus operando e se manifestando no meio de nós. Portanto, Jesus diz para eles que eles precisam viver esse poder de Deus. Pode ter muitas coisas presentes nesse diálogo, mas uma delas que eu vejo na minha releitura desse texto é Jesus mostrando para os saduceus que eles precisam parar de ser capciosos naquilo que eles fazem. Que eles precisam entender que Deus faz muito mais do que aquilo que eles mesmos acreditam. De que Deus não se limita à compreensão deles, de quem Deus é. Que Deus não se encaixa, Deus não se enquadra, Deus não se limita à compreensão dos saduceus. Deus está além. E para que eles possam compreender que Deus está além, eles precisam estar abertos para que o poder de Deus possa operar além da capacidade a quais eles têm, ou pelo menos entendem ter. E assim eu queria deixar para nós aqui na nossa reflexão, que nós possamos nos abrir para que o poder de Deus seja visto, compreendido durante a nossa caminhada, durante a nossa vida de espiritualidade. Que nós possamos reconhecer a mão de Deus no nosso dia a dia. Que nós possamos pedir para que o poder de Deus opere em nós quando reconhecermos as nossas falhas e as nossas limitações. Que nós possamos conhecer as Escrituras. Que nós possamos buscar, com muita sede, o conhecimento das Escrituras. Mas que nós possamos buscar com muita humildade e submissão que o poder de Deus opere em nós. E que nós estejamos abertos para a ação dEle. Que Deus assim nos ajude, que a nossa espiritualidade seja cada dia mais madura e mais profunda. Que Deus nos abençoe. Eu queria convidá-lo a fechar os seus olhos. Vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui à frente.
O Senhor opera em nós. O Senhor fala com a gente. O Senhor fala por meio da sua palavra. O Senhor nos molda pelo seu Espírito. O poder de Deus opera em nós. Em meio à nossa fraqueza, o poder de Deus é manifesto. Por isso que nessa noite você tem o seu tempo de oração com Deus. E assim estabelecendo esse período de comunhão, de busca, de intimidade. Fale com Deus. Senhor, queremos clamar a Ti, que por meio de Sua infinita graça e misericórdia, o Senhor nos ajude. Nos ajude, ó Pai, a sermos mais zelosos com a leitura da Tua Palavra, com o estudo das Escrituras, com o conhecimento daquilo que nos foi revelado pelo Senhor. Clamamos que o Senhor nos ajude, ó Pai amado, a nos abrirmos para que o Seu poder se manifeste por meio de nós. Que sejamos transformados, que os sinais do reino sejam vivenciados por nós, que possamos buscar uma vida de integridade, de justiça, de retidão. Senhor eterno, venha sobre nós, que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade madura, profunda. Ah, Deus amado, não permita que fiquemos na superficialidade, Deus. Não permita, Pai eterno, que continuemos nos nossos erros. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração e nos leva a uma comunhão profunda. Que tenhamos, ó Pai amado, a alegria de interpretar as Tuas Escrituras. Que tenhamos a humildade de ouvir as interpretações dos outros. Que possamos ter a sabedoria e o discernimento que Teu Espírito pode nos dar de enxergar qual o melhor caminho. E que à medida que estivermos caminhando, que o Teu poder seja manifesto. Que possamos contemplar e ver a grandeza do Senhor revelada durante a nossa jornada, Pai. Venha sobre nós e leva-nos, ó Deus, a uma comunhão profunda. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai.